ministério atua em nome do governo. Uma secretaria também. Banco estatal, como o nome diz, é um banco público. Empresas como a Petrobras são governamentais. Como será que tudo isso é organizado? A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é a nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. A administração pública, que basicamente é o que você conhece como governo, é dividida entre direta e indireta. Vamos começar pela direta. Podemos definir como órgãos diretamente ligados a um dos três poderes, via de regra, ao executivo. É o poder centralizado do Estado. São órgãos que estão sob o comando de um prefeito, governador ou presidente, e a sua atuação se dá de acordo com a vontade e ideias deles. Por exemplo, um ministério, o da Educação. O presidente da República irá nomear um ministro de sua confiança e esse ministro conduzirá a educação no país com objetivos, metas e planejamentos aprovados pelo presidente da República. Já o ministro da Economia, que é o antigo Ministério da Fazenda, montará um plano econômico na linha de pensamento do presidente que o nomeou. A mesma coisa acontece nos governos estaduais e municipais em relação às suas secretarias. Dentro de cada ramo de atividade, também chamado de pastas, existem diversas divisões, como coordenadorias, subsecretarias, gabinetes, e todos esses também fazem parte da administração direta. Em outras palavras, a administração direta é o que pensamos mais claramente como Estado propriamente dito, ou seja, quando o poder público entra em contato diretamente com a população. Então, qual seria a administração indireta? Essa é um pouquinho mais complexa. As diferenças principais entre direta e indireta é que essa última é o poder descentralizado do Estado. Eles têm seu próprio patrimônio e seus empregados, e têm até um CNPJ. Não são meros órgãos que põem em prática a vontade do governo. A administração indireta possui sua própria função, deveres e atua nas mais diversas frentes, inclusive podendo fazer concorrência com empresas privadas, como é o caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. A administração indireta basicamente é dividida em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Com certeza vocês já ouviram falar de alguma delas. Vamos por partes. As autarquias têm como função uma atividade típica do Estado. Isso significa que é algo que só o governo faz. O Banco Central, por exemplo, faz emissão das notas de real. Essa função só pode ser feita pelo governo, certo? Então ele é uma autarquia. Já o Banco do Brasil, por outro lado, nunca poderia ser uma autarquia, porque faz empréstimos a pessoas, o que não é uma função típica do Estado, já que empresas privadas também podem fazer. A diferença da autarquia para a administração direta é que a autarquia tem autonomia e independência de atuação. Elas são criadas por lei e sua gestão econômica, financeira e patrimonial é descentralizada, ou seja, é relativamente afastada das vontades do presidente da República, por exemplo. Elas têm um grau maior de independência. São muito famosas as autarquias que regulam a atividade privada no mercado, como a Anatel, que regula o setor de telecomunicações, e a Anvisa. Não menos conhecidas, ainda possuímos o INSS, que cuida da Previdência, o Banco Central, o IBAMA e as universidades federais, dentre tantas outras. Já as fundações públicas são um pouquinho mais difíceis de compreender. A grosso modo, é como se o Estado separasse parte de seu patrimônio, ou seja, dinheiros e bens, e destinassem eles a uma atividade de relevância pública, como assistência social, saúde, pesquisa e cultura, ou mesmo de ensino. Essa fundação, a partir da sua criação e daquele patrimônio que foi destinado a ela, terá sua própria gestão e seu próprio pessoal, e trabalhará exclusivamente naquele assunto para o qual foi instituída. Quer um exemplo? O IBGE, ele é uma fundação de pesquisas, e a FUNAI, que cuida da proteção aos índios. Já as empresas públicas e sociedades de economia mista são bem parecidas e muitas vezes se confundem. A principal distinção entre elas se dá na constituição de seu capital, ou seja, na porcentagem que o Estado tem delas.
Elas são destinadas à exploração de atividades econômicas ou execução de serviços públicos. Nas empresas públicas, obrigatoriamente, 100% do capital será do Estado, seja ele União, Estados ou município. Isso significa que a empresa pública só tem donos públicos e que eles não dividem a empresa com pessoas ou empresas privadas. Já as sociedades de economia mista podem ter donos privados, podendo inclusive abrir capital na bolsa. Nesse caso, qualquer pessoa poderá comprar uma ação e ser dona de um pedaço dessa empresa, como acontece com a Sabesp, a empresa que cuida de água e saneamento em São Paulo. No caso da sociedade de economia mista, o poder público apenas deve ter o controle da empresa, sendo que o restante dela poderá ser vendido a terceiros. Em sua grande parte, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são as mais conhecidas do grande público, visto que elas são mais próximas aos cidadãos. Os Correios são uma empresa, assim como o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Já a Petrobras e o Banco do Brasil são sociedades de economia mista. Ambas atuam de maneira mais conveniente para atender às demandas do cidadão, mas têm como objetivo gerar lucro como qualquer outra empresa. Seu pessoal, em teoria, é contratado via concurso público, mas na prática existem muitos cargos em comissão que podem ser preenchidos com livre nomeação. E isso pode levantar uma questão. E essas empresas que são do Estado, elas pagam os mesmos impostos de uma empresa privada? Isso depende. É uma discussão longa que, em geral, é debatida até no STF. Mas, basicamente, se a empresa ou sociedade presta serviços públicos, ela não pagará imposto sobre seu patrimônio, renda e serviços. Já se ela operar em atividades econômicas, então ela será tributada. Ainda ficou confuso? Quer mais detalhes sobre isso? Comente aqui embaixo se você gostou. Deixe seu like e até a próxima!